An ficou chocado. O sangue da floresta uivante era meio vermelho, meio dourado. Conteúdo patrocinado. Obviamente, essa não era a cor do sangue dos humanos. De acordo com o que An sabia, o sangue dourado pertencia às feras porque os humanos só tinham dois tipos de linhagens, vermelha e escura. E a linhagem escura não era exatamente porque o sangue era preto. Para ser muito correto, era um vermelho escuro. Acontece que a cor era super escura, então parecia preta. Lu Yao e Lu Ying eram ambos da linhagem negra. Sob certas circunstâncias, as linhagens escuras e vermelhas podem ser misturadas. Por exemplo, se uma pessoa de cada linhagem se casou, seus descendentes podem ser da linhagem vermelha, ou da linhagem escura, ou talvez entre as duas. Se houvesse alguma mutação genética, então uma linhagem negra pura poderia acontecer. Em suma, independentemente de ser vermelho ou preto, todos eram linhagens humanas normais, mas o ouro definitivamente não era. Talvez Olin Forest seja um bebê misto entre humanos e feras? Isso é possível? Não de acordo com a genética? An pensou consigo mesmo. Olin Forest não reconheceu nada de errado no rosto de An. Ele deixou cair 3 gotas de sangue e imediatamente fechou o corte com remédio. KKKK. Ele ouviu sons pesados de máquinas sob o chão, quase como se um cadeado antigo estivesse sendo aberto lentamente, passo a passo. Temos que esperar alguns minutos. O mecanismo de armadilha do meu tataravô é extremamente complicado. Floresta Uivante explicou para An. An assentiu. Ele decidiu que deveria manter esse segredo para si mesmo antes de entendê-lo completamente. Ele não poderia contar a mais ninguém porque confiava na Floresta Uivante, independentemente de sua linhagem, ele ainda confiaria nele. Ele foi extremamente gentil, não há como ele querer machucar alguém. Alguns minutos depois, uma estante que parecia um santuário surgiu. Assim como o ambiente, a estante também era dourada. Havia alguns padrões antigos na capa, pareciam muitos lobos. Parecia extremamente bem feito. Conteúdo patrocinado. As formas dos lobos eram todas diferentes, mas todos tinham uma semelhança, seus olhos brilhavam com luzes de inteligência. Um grupo de lobos dormia debaixo da árvore. Havia alguém vigiando, uma mãe loba estava coçando um lobinho, e um pai lobo trouxe de longe uma galinha selvagem e colocou-a na fogueira. An já tinha visto um lobo da linhagem dourada antes. Era um lobo branco que possuía imenso poder de batalha. Mesmo que An tenha conseguido derrotá-lo no final, isso ainda lhe trouxe muitos problemas. E os lobos nestes padrões eram cinzentos. O escultor usou alguns métodos inteligentes para esculpir sombras nas costas desses lobos. Olha, este é o livro do meu tio-avô, o Tomo Dourado. Floresta Uivante disse para An. Ele pegou o livro da estante enquanto An estava atordoado e entregou-o a An. Olin Forest era realmente ingênuo. Se fosse qualquer outra pessoa, eles esconderiam esse tomo dourado como um tesouro, mas Olin Forest o deu diretamente para um estranho como An. An pegou este tomo dourado e inicialmente ficou chocado com seu peso. Era muito pesado, talvez chegando a pesar 1 tonelada. Se alguém apenas olhasse para ele, não pensaria que pesava mais do que 100 quilogramas. O tomo dourado era como uma versão maior da enciclopédia, havia padrões e fotos em todas as páginas, mas esses padrões não eram lobos, mas sim as costas de uma pessoa. O rosto não foi mostrado, mas o corpo parecia muito magro. An folheou algumas páginas. Ele percebeu que a linguagem usada era muito estranha, eram como planetas estruturados de forma diferente. Alguns planetas tinham anéis, alguns rios e alguns montanhas. Essas palavras semelhantes a planetas compunham cada um dos parágrafos e capítulos. Cada capítulo era como um sistema estelar desconhecido. O texto das estrelas era extremamente diferente de qualquer idioma conhecido pelos homens. Embora An fosse muito inteligente, ele também não conseguia decifrar o verdadeiro significado desses textos estelares. Você gosta de ler isso? Olin Forest se divertiu com o quão concentrado An estava no livro. An acenou com a cabeça e sorriu, sim, minha curiosidade é muito insana. Olin Forest encolheu os ombros, não estou tão interessado, fico com dores de cabeça se ficar olhando por muito tempo.
Conteúdo patrocinado. Já que você está tão interessado, então você pode ficar com ele, só não perca. Shows. Ann ficou chocado, seu queixo quase caiu no chão. Olin Forrest acrescentou, está tudo bem, eu li em meu diário de família que você não pode realmente aprender as palavras deste tomo, o que significa que se você for capaz de entendê-lo, então você o fará, mas se não fosse para seja então você não pode ensiná-lo de qualquer maneira. Se você quiser ler, vá em frente. Se você consegue entender, então me conte, estou muito interessado também. Mas não perca o controle, mesmo que os ladrões também não consigam entender, mas seria meio triste perdê-lo. Ann assentiu e guardou-o em sua marca lunar. Ann ficou surpreso ao ver que existiam livros estranhos como esse no mundo. Em comparação, aqueles livros e discos de livros tradicionais eram medianos. Este tomo dourado tinha seu próprio sistema de defesa. Depois de pegar o tomo dourado, Ann e Olin Forrest retornaram para a fortaleza. Lance e os outros já haviam reunido a maior parte do metal de fissão. Eles estavam prontos para empacotar tudo e trazer de volta ao acampamento base. Olin Forrest era alguém que adorava a natureza. Aos seus olhos, o fissão metal não era diferente das plantas. Ele até pensou que não deveria haver edifícios no mundo. Provavelmente seria melhor se o mundo voltasse ao seu estado de caos primitivo original. Além de seu tio-avô agora ser apenas migalhas, o castelo não tinha mais nada que valesse a pena perder. Lu Ying e Wei pegaram Xiaobon nos braços e continuaram dizendo que nunca mais o deixariam ser sequestrado. Eles fizeram parecer que Xiaobon estava com muita dor, mas na realidade, Ann foi quem ficou todo ferido. Talvez eles não tenham vindo acalmá-lo porque estavam envergonhados. Depois que eles retornaram ao acampamento base, Ann encontrou secretamente 9527 e perguntou-lhe algumas coisas. Estamos no lado leste da Darknet? Ann perguntou. Conteúdo patrocinado. Darknet é como o universo, não tem fim. Quem sabe onde estão as direções? Leste é apenas algo que os 5 grandes inventaram. Não é exatamente científico. Algumas pessoas pensam que a Darknet não é 3D como o universo, mas sim como uma rede 2D. Os 5 grandes e a zona amaldiçoada estão no lado leste disso. Para ser justo, muitas pessoas acreditam neste boato infundado. 9527 disse enquanto cuidava de suas coisas. Então você conhece o conselho de elites da Eastern Darknet? Ann perguntou novamente. Sim, são aquelas pessoas entediadas que pegaram todos os guerreiros fortes das 5 grandes corporações e os classificaram com base em seu poder de batalha. Há um total de 100 pessoas na lista. O pai Lu Shuyan também está presente. Ele é o quarto. 9527 disse. O pai de Lu Ying é o quarto? Então quem é o primeiro? Ann perguntou novamente. 9527 sorriu e largou seu trabalho. Claro que é o deus de todos os deuses Jaquet, o criador da All Gods Corporation, ele também era meu chefe. Lu Shuyan, Lu Shui Qiulin e Jaquet são pessoas que estão muito longe de nós. O mesmo vale para este sistema de classificação. Mesmo nosso Sima Unfen, que é o mais forte aqui, nem sequer se qualificará para esta lista. Ann acenou com a cabeça e contou a 9527 sobre as coisas que aconteceram hoje com o Ailatidão. Mas 9527 começou a rir. Vá, entendo, então você conheceu aquele palhaço. Sim, o Ailatidão aparece nesta lista, mas isso foi porque ele implorou alguém para adicionar seu nome, ele está classificado em 101º. Por causa disso, os 5 grandes zombaram dele por muito tempo. Teve até gente desconfiada do fato de ele ter adicionado seu próprio nome ali. Infelizmente, não conseguimos encontrar a pessoa que estava na lista, então nós não pude provar nada. Resumindo, o palhaço Ailatidão é uma piada, mas era muito querido pelos Big Five. Muita gente gostava de ouvi-lo se gabar porque ele é sempre muito animado, às vezes até mais divertido do que peças de teatro. Ele tem uma grande imaginação e uma criatividade soberba, muitas vezes consegue inventar muitas histórias interessantes. 9527 então contou muitas outras histórias sobre o Ailatidão.
9527 parecia feliz falando sobre ele. Pelo que ele sabia, ninguém realmente levava o Aylatidão a sério. Aos olhos de todos, ele era apenas alguém que falava muito e se gabava. Mas o Aylatidão teve muitos benefícios com isso. Normalmente, os Big Five se consideravam inimigos e muitas vezes fecham suas fronteiras com controles muito rígidos. No entanto, independentemente de onde o Aylatidão fosse, todos o tratavam como um VIP e o ouviam falar. Ele também nunca ficava bravo quando as pessoas zombavam dele, em vez de inventar histórias ainda mais bizarras. Mencionar o Aylatidão me fez lembrar de muitas coisas do passado. Durante a Era da Batalha, quando os 5 grandes não existiam, todos pertenciam a forças menores e eram todos muito amigáveis no encontro. Conteúdo patrocinado. E então isso não funcionou. Os 5 grandes foram estabelecidos e o território foi dividido entre eles. Pessoas que antes eram amigas tornaram-se inimigas. Nunca descobri realmente por que os criadores começaram a lutar, ouvi dizer que era porque eles estavam lutando por algo. Quem sabe se eu não trabalho mais para eles, porque ainda tenho que me importar. 9527 disse alegremente. Ficou confuso, você não é o criador? 9527 balançou a cabeça, eu era o designer-chefe, estava encarregado de muitos aspectos técnicos das coisas. Eu ainda estava muito, muito longe de Lu Shuyan, já que é de pessoas importantes como essas. Shui Qiulin sabe mais do que eu. Pensando nisso agora, me concentrei demais em descobrir tecnologia e fazer planos, não sabia o que eles estavam fazendo lá atrás. Talvez eles nunca quisessem que eu soubesse. 9527 lembrou de lembranças tristes, então ele parecia meio deprimido. A All Gods Corporation foi estruturada por ele, mas foi uma pena que tenha tomado um caminho que ele não gostou. 9527 sempre pensou que a criação da All Gods Corporation poderia ajudar a restaurar a paz que já existiu entre todas as corporações. Mas então não funcionou assim. Todos os 5 grandes continuaram lutando para serem os mais aptos. O número de pessoas que morreram na guerra não diminuiu, mas aumentou. Além disso, as brigas internas e os acordos ocultos, houve muitas coisas que fizeram 9527 perceber o quão terrível a situação realmente era. Então ele finalmente desistiu da All Gods Corporation que ele mesmo estruturou. Não queria que 9527 ficasse muito triste, então ele imediatamente mudou de assunto. Sim, tenho outra pergunta. Você sabe alguma coisa sobre a linhagem dourada? 9527 disse, apenas bestas têm linhagem dourada, como aquele lobo de gelo que você encontrou. Bestas com linhagem dourada são assim, são superpoderosas. E os humanos com linhagem dourada? Perguntou novamente. Assim que fez a pergunta, o rosto de 9527 mudou completamente. Ele agarrou com uma mão e seu rosto ficou sombrio. Ele segurou os braços de com força e perguntou com voz urgente, e de quem você ouviu isso? Você viu alguém com linhagem dourada? Eles voltaram? Eles voltaram? Conteúdo patrocinado. Ficou chocado com a agressividade com que 9527 reagiu ao ouvir sobre uma família humana da linhagem dourada. Conteúdo patrocinado. Decidiu que deveria mentir, franziu as sobrancelhas e disse, estou apenas pensando aleatoriamente e pensei no lobo selado no gelo e em Linda. Linda é uma besta de alma que se tornou humana, e o lobo é uma besta da linhagem dourada. Existe a possibilidade de existirem outros seres como Linda, que tem uma linhagem dourada e pode se transformar em humano? 9527 soltou um suspiro de alívio e disse, pensei que você tivesse visto alguém com linhagem dourada. Você está correto, existem pessoas no mundo da linhagem dourada, mas elas não são humanas. Mesmo na raça besta, a linhagem dourada é muito especial. Não é tão assustador para as bestas almas se tornarem humanas, mas se elas também tiverem uma linhagem dourada, então isso seria muito assustador. Todos que possuem a linhagem dourada pertencem à família dourada. Eles foram os ocupantes originais do lado negro do universo. Eles são os verdadeiros líderes da Darknet. Você é do universo. Meus ancestrais também eram do universo,
e os ocupantes originais da Zona Amaldiçoada, seus ancestrais também vieram do universo. Mesmo Lu Ying e Lu Yao, que têm linhagem negra, seus ancestrais ainda são do universo. Universo. Como você pode ver, todas as espécies humanoides inteligentes vêm do lado normal do universo, mas a família dourada nasceu na Darknet, também conhecida como o reverso do universo. 9527 continuou após uma breve pausa. Vê uma grande coincidência que os humanos tenham conseguido descobrir a Darknet. Há muito tempo, os cientistas descobriram que havia certas frequências de sinais sem fio que podiam penetrar através das barreiras do universo e transferir dados sem deixar rastros. E, humanos, gostamos de pesquisar e desenvolver, mas no fundo, amamos mais dinheiro. A Darknet nunca foi algo sofisticado, mas sim uma rede de transações privadas, onde as pessoas negociavam. An assentiu, e já vendi coisas na Darknet antes. Não ganhei muito dinheiro, mas foi muito cansativo. 9527 sorriu, e isso é normal, a Darknet era apenas uma coisa estranha. Até hoje, ainda existem muitas pessoas que usam a estrutura única de conexão de dados para fazer negócios sem saber que se trata de um lugar real. Através de descobertas contínuas, os cientistas descobriram que a Darknet estava conectada ao lado reverso do universo, então eles encontraram uma maneira de enviar o primeiro grupo de exploradores para este lugar. Eles foram a primeira leva de imigrantes da raça humana. Depois disso, o número de humanos que entraram na Darknet aumentou constantemente, e eles finalmente conheceram a família dourada que controlava a Darknet. Naquela época, a família dourada era imensamente poderosa. Naves espaciais destrutivas. Os humanos e outras espécies inteligentes não eram páreo para eles, então muitos deles foram mortos brutalmente. Conteúdo patrocinado. Mas espécies inteligentes semelhantes aos humanos eram melhores que a família dourada em um aspecto, e essa era nossa capacidade de reprodução. Embora tenhamos perdido terrivelmente durante aquela guerra, ainda havia numerosos guerreiros que continuaram a vir para Darknet. Depois disso, o número de humanos excedeu em muito a família dourada, então, independentemente de quão fortes e poderosos eles fossem, eles não podiam fazer nada a nosso respeito. E, felizmente para nós, houve algumas lutas internas dentro da família dourada, de modo que foi quando os humanos conseguiram se estabelecer na Darknet. Eu entrei na Darknet então. Quando cheguei, não tínhamos nada. O motivo era muito simples. Se você cultivasse algo grande, seria descoberto pela família dourada e, se eles o encontrassem, enviariam tropas atrás de você. Durante esse período, não éramos tão corajosos quanto os 5 grandes de hoje. Obteríamos secretamente alguns recursos da Darknet, capturaríamos alguma fera rara, mesmo que construíssemos uma base, seriam apenas alguns de tendas porque nunca sabíamos quando elas seriam destruídas pela família dourada. Depois de ouvir sobre isso, An franziu as sobrancelhas, então, e a família dourada é mais poderosa do que as espécies inteligentes semelhantes aos humanos? Claro. 9527 disse imediatamente, a família dourada inclui bestas almas, bestas estelares e inúmeras outras bestas. Eles eram os ocupantes originais daqui, pegue o lobo selado no gelo, por exemplo, ele é possivelmente a besta de nível mais baixo, mas seus ataques excedem em muito um senhor da guerra humano. E feras da alma, seu ovo negro é mais poderoso que Sima Unfen. Ele está classificado em primeiro lugar em nosso acampamento base. E a família dourada é a mais forte da raça besta. Sem perguntas. Portanto, é diferente da linhagem dourada, todos na família dourada parecem humanos. Mas o lobo selado no gelo também tem sangue dourado, e ele é uma fera clássica e não pode se transformar em humano. An acenou com a cabeça e encolheu os ombros, e a família dourada é composta de humanos bestas, as outras pessoas com linhagem dourada são todas da raça besta. Acho que é isso que você quer dizer? 9527 disse, sim, nenhum dos 5 grandes lutou com a família dourada antes. Qualquer um que se opusesse à família foi destruído, sem exceção. Conteúdo patrocinado. Quando a família dourada povoou esta área, eles eram os reis e destruidores. Os 5 grandes foram construídos depois que eles partiram. O que os 5 grandes mais temem é que um dia, a família dourada apareça novamente e controle a terra e o pessoas novamente.
An sentiu como se 9527 estivesse dizendo que, como o tigre não estava em casa, os macacos reivindicaram o trono. Mesmo que An nunca tivesse conhecido nenhum membro da família dourada, ele acreditava que 9527 não mentiria para ele. An pensou sobre isso e perguntou curioso quando a família dourada existia, onde eles moravam. 9527 disse, aparentemente foi por causa de algumas brigas internas, eles estavam brigando pela posse de alguma existência poderosa. Pessoas da mesma raça lutaram entre si, causando o colapso de toda a família. E o território deles, bem, era aqui. 9527 apontou para o chão, An ficou surpreso, e aqui? Eles moravam na zona amaldiçoada? Sim. 9527 suspirou, agora você entende por que a All Gods Corporation se tornou mais cuidadosa depois de nos perseguir até a zona amaldiçoada. E o túnel das veias, a única razão pela qual queremos passar por esse túnel é que não queremos ficar aqui, então, independentemente de onde formos, seria menos perigoso do que onde a família dourada viveu. Não se preocupe, adquirimos muito fissile metal. Em breve poderemos construir uma nave espacial mais adequada, se mais perigo surgir em nosso caminho, podemos sair daqui usando o túnel. An saiu da sala de controle central do 9527. De uma certa perspectiva, a existência da floresta uivante provou o que 9527 havia dito. Ele tinha apenas metade da linhagem dourada e tinha o poder de se teletransportar. Se ele tivesse uma linhagem dourada completa, então ele seria muito mais poderoso. Depois de retornar ao seu quarto, An fechou a porta e tirou o tomo dourado. Ele se serviu de uma xícara de chocolate quente, aqueceu 2 pães de carne no micro-ondas e começou a ler um livro estranho. Quando An leu o dicionário novamente, suas emoções em relação ao livro mudaram. Porque ele agora entendia que Olin Forest tinha metade da linhagem dourada, e Olin Skywolf provavelmente tinha pelo menos metade da linhagem dourada também, então todos eles eram parentes da lendária família dourada. Conteúdo patrocinado. Este tomo dourado foi colocado no saguão dourado, em uma estante dourada. Talvez isso contivesse os segredos da família dourada. An era muito curioso por natureza, ele definitivamente aproveitaria esta oportunidade para pesquisar e aprender mais. Depois de não muito tempo, An sentiu como se seus olhos estivessem doloridos. Sua cabeça começou a zumbir depois de algumas horas, quase como se alguém estivesse martelando dentro de sua cabeça. Isso deixou An muito frustrado e lhe deu uma forte dor de cabeça. Talvez este também seja outro mecanismo de autodefesa. An murmurou para si mesmo depois de fechar os olhos. An geralmente não tinha problemas para se concentrar nas tarefas, fosse ler, praticar ou fazer quimeras, ele conseguia se concentrar muito melhor do que uma pessoa comum. Mas hoje, sua cabeça parecia explodir depois de algumas horas de leitura. Isso não poderia ser problema de An, mas provavelmente um problema do tomo dourado. Olin Forest também disse isso, ele odiava ler o tomo dourado porque, quando o lesse, sua cabeça doeria. O tomo dourado contém uma energia que não entendo, e essa energia e força podem prejudicar meu cérebro e sistema nervoso. Não posso continuar assim. An acendeu um cigarro e disse para si mesmo. De repente, ele se lembrou de Lu Yao, o guerreiro da Mass Demons Corporation com uma linhagem sombria. Ele deixou muitas informações no cérebro de An, dados e livros que ele coletou ao longo dos anos. Havia muitos dados. Embora An tivesse inteligência sobre-humana, ele ainda não conseguia entender nem 1% do que Lu Yao havia deixado para trás. Claro, isso também poderia ter algo a ver com o quão ocupado An normalmente estava. Então, ele se acalmou e deixou sua consciência entrar lentamente na região cerebral de grau 0. Os guerreiros do nível Warlord tinham almas muito fortes. Mesmo que An não conseguisse controlar completamente sua alma, ele ainda sentia que ela existia. Era como se sua energia fosse sugada para fora de seu corpo e se tornasse uma nuvem de fumaça, um raio de luz, flutuando por toda parte. Seu poder mental entrou no cérebro através da corrente sanguínea e atingiu a região cerebral de grau 0. Esta era uma região mais estreita que uma agulha. Conteúdo patrocinado.
An observou pela primeira vez sua região cerebral de grau zero, ele notou que sua região cerebral havia aumentado de tamanho. Esse era o segredo de An, ele nem sabia quando isso aconteceu, sua região cerebral tinha a capacidade de crescer. Talvez tenha sido por causa de algum tipo de briga, ou talvez ele tenha comido alguma coisa. Mas An começou a perceber que sua região cerebral de grau zero era diferente da de todos os outros. A região do cérebro de qualquer outra pessoa tinha tamanho definido, mas a dele crescia continuamente e se expandia lentamente. Mesmo que não fosse em um ritmo rápido, ainda estava se expandindo como uma grande árvore. Foi realmente uma experiência mágica para ele entrar na região do cérebro. An viu muitas coisas transparentes em forma de gotas de água, todas deixadas para An depois que Lu Yao morreu. Antes de morrer, ele usou um tipo especial de poder para selar toda a sua memória nessas coisas, para que An pudesse decifrá-las algum dia. Sempre que An terminava de ler uma daquelas gotas de memória, ela desaparecia e entrava no cérebro de An. Todas essas memórias levariam uma eternidade para serem lidas, e essas gotículas de memória não eram como livros. Você não conseguia adivinhar do que se tratava com base na capa. Todas as gotas de memória eram iguais. An poderia abrir qualquer um deles e não saber o que continha. O que deu a An uma dor de cabeça pior foi que Lu Yao realmente amava Lu Jin, então havia muitas lembranças sobre o quanto ele amava Lu Jin. Pode haver problemas se você ler muitos romances de amor, especialmente se forem memórias vívidas de Lu Yao. Recentemente, Lu Ying estava começando a gostar de An por causa da memória de Lu Yao. Lu Yao realmente amava Lu Jin, e agora sua memória se tornou parte de An e Lu Ying era irmã de Lu Jin. Completamente um mal-entendido. An pensou consigo mesmo, espero que esta não seja mais uma lembrança de amor, quanto mais leio sobre isso, mais tenho vontade de vomitar. An ergueu a mão e estava pronto para abrir outra gota de memória. De repente, da mão de An que tocou o tomo dourado, uma nova gota de memória apareceu, só que essa gota não era transparente, era dourada. A gota de memória dourada estava entre todas as gotas de memória transparentes, irradiando luz brilhante. Foi tão estranho e se destacou do resto. Talvez para entender o tomo dourado você não possa usar os olhos, mas precise usar a alma? An ficou ligeiramente atordoado e depois murmurou para si mesmo. Conteúdo patrocinado. Capítulo 408 Mutação da cápsula de memória. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. Isso significa que o tomo dourado não pode ser lido com os olhos, mas com o poder da alma. An disse para si mesmo, chocado. Essa descoberta deixou An extremamente animado. Pode ser porque An possuía tanto a energia escura quanto a fonte, duas composições de energia diferentes que An ainda não tinha compreendido completamente. No entanto, agora, tudo o que importava era que An havia encontrado uma maneira de ler o tomo dourado. De acordo com as palavras de Olin Forrest, Olin Skywolf foi a única pessoa que conseguiu ler este livro. Após sua morte, o tomo dourado ainda existia, mas foi em grande parte abandonado. Se An foi capaz de ler este livro, então ele foi o segundo guerreiro lendário depois de Olin Skywolf a dominar o tomo dourado. Com isso em mente, An usou o poder da alma para tocar a cápsula dourada de memória em sua região cerebral de grau zero. Infelizmente, ele não teve sucesso. O conteúdo dentro do tomo dourado não era como as memórias deixadas por Lu Yao, mas estava totalmente guardado com uma poderosa camada de proteção. A alma de An não conseguiu ler. O cérebro de An processou a informação e ele murmurou para si mesmo, a memória de Lu Yao está fragmentada, mas o tomo dourado é um livro completo, então talvez eu precise ter a capacidade de ler tudo de uma vez. Com isso em mente, An retirou sua energia espiritual da região do cérebro e tentou mais uma vez ler o tomo dourado. Ele gradualmente encontrou o truque. Para que ele transformasse o tomo dourado na forma de cápsulas de memória em seu domínio de cérebro zero, ele precisava memorizar todo o estranho texto estelar. Quanto mais texto An memorizava, mais completa se tornava a cápsula dourada de memória que estava em sua região cerebral de grau zero. Assim, a energia espiritual de An transitou entre o mundo externo e a região cerebral de grau zero como uma espécie de transporte de memória.
Ele memorizaria textos estelares complexos e aguardaria a interpretação das cápsulas na região zero do cérebro. À medida que An se concentrava e trabalhava duro, mais e mais cápsulas douradas se acumulavam na região cerebral de 0 grau de An. Os tamanhos destas cápsulas douradas variaram e foram misturadas com a cápsula transparente de Lu Yao. As cápsulas de tamanho grande indicavam que An havia memorizado e transferido mais textos específicos de estrelas e menos textos menores. Este processo deve ser perfeito. Mesmo que An perdesse algum sinal de pontuação no capítulo, isso não formaria aquela gota mágica de memória dourada. An trabalhou desinteressadamente por 3 dias seguidos, sem sair do quarto. A cada aumento no número de cápsulas de memória, aparecia outro problema que dava dor de cabeça a An. Como separar a memória do tomo dourado e do Lu Yao que se misturam? Seja como for, vou memorizar este livro primeiro. Finalmente, no 5º dia, An fechou o grosso tomo dourado, semelhante a uma enciclopédia. Ele memorizou todos os parágrafos perfeitamente, sem perder nenhuma pontuação. An descobriu que, à medida que aumentava o volume de leitura, os sintomas de dores de cabeça constantes pareciam diminuir. Isso pode ser devido à sua capacidade de adaptação ou aos efeitos colaterais das cápsulas de memória douradas reunidas no cérebro. Embora tivessem passado 120 horas inteiras sem dormir, An não se sentia cansado. Sua energia espiritual entrou no domínio cerebral de grau zero e ele ficou satisfeito com sua obra-prima. Conteúdo patrocinado. Tudo isso eram dados. Cápsulas de memória transparentes e douradas estavam cheias de dados valiosos. Se An tivesse tempo suficiente, ele poderia interpretar todos esses dados e transformá-los em riqueza valiosa. Sem mais delongas, An decidiu agir imediatamente. Primeiro, ele tentou reunir as cápsulas douradas de memória para que não se misturassem com a memória de Lu Yao. Balançar. Uma reação estranha ocorreu quando sua alma tocou a primeira cápsula dourada de memória. Essas gotas douradas emitiram luz brilhante e rapidamente se fundiram. Finalmente, formou uma enorme esfera dourada. Os dados completos do tomo dourado tomaram forma e foram muito mais rápidos do que An imaginara depois do lento processo de coleta. A próxima é a descriptografia. An estava animado. Em pouco tempo, me tornarei o único neste mundo que dominou o tomo dourado. Havia um bom e velho ditado que diz que alegria extrema gera tristeza. Assim que An começou a se deixar levar por seu senso de grandeza, pensando que havia herdado alguma técnica definitiva. Um acidente aconteceu. A enorme cápsula dourada de memória explodiu. Bum! Em um instante, inúmeros dados viajaram pela complexa ligação neural até o cérebro de An, invadindo suas células cerebrais. O influxo de inúmeros dados foi como o dilúvio da Bíblia, transformando completamente a mente de An no caos. Com a mente completamente sobrecarregada, An soltou um grito terrível e caiu pesadamente no chão. A notícia do que aconteceu com An chocou toda a base e todos vieram vê-lo. Aqueles que eram mais emocionais como Ye Weiwei, Lu Ying, Xiaobon e Yuan Yuan já tinham lágrimas nos olhos antes mesmo de vê-lo. Na verdade, a base tinha uma gama completa de monitoramento sem pontos cegos. A atividade de An deveria ser totalmente conhecida pelo supercomputador Qin e pelo robô Yuan Yuan. Eles sabiam que An estava na sala estudando o tomo dourado e ninguém se sentiu estranho com isso porque o comportamento de An sempre foi estranho. Quando praticava, muitas vezes ficava louco por alguns dias ou até um mês inteiro sem sair da sala de prática. Quando ele tentava aprender uma habilidade, era sempre a mesma coisa. Esses foram os sintomas do foco de An. Conteúdo patrocinado. No entanto, desta vez An desmaiou durante o processo de aprendizagem e foi difícil de entender para todos. An já era um senhor da guerra intermediário com 2 fontes de energia únicas. Como ele poderia cair no chão depois de estudar? Será que é porque o tomo dourado é alguma técnica de arte marcial e An perdeu o controle durante a prática? Sima Unfen adivinhou franzindo a testa. 9527 balançou a cabeça, e não é provável. Qin tem capacidade total de monitoramento, incluindo os parâmetros corporais de An. Supondo que ele estivesse praticando, deveria ter havido flutuações de energia, certo? A pressão estava toda muito estável.
Sua mente estava em alta concentração, então pude concluir que ele não estava praticando, mas apenas lendo este livro. Olin Forrest assumiu uma expressão medonha e explicou: Van estava interessado no livro deixado por meu tio-avô. Então eu o deixei dar uma olhada. Quem poderia imaginar que isso iria machucá-lo inesperadamente? Isso é minha culpa. Patrice Oridin balançou a cabeça levemente. Como isso pode ser sua culpa? Se você está disposto a emprestar a Anne este precioso livro, isso indica que você é um bom irmão dele. Quanto ao desmaio de Anne, é um assunto separado. Talvez ele simplesmente não tenha cuidado ao estudar. Ao mesmo tempo, Nightwalker terminou o teste corporal de Anne e se levantou. Todos estavam ansiosos e perguntaram apressadamente sobre a condição de Anne. Nightwalker tinha a maior habilidade médica da equipe. Afinal, um toxicologista precisava estudar minuciosamente o corpo humano para garantir que as toxinas fossem capazes de penetrar na defesa fisiológica e entrar nas células para matar o oponente. Assim, a verdade é que o melhor toxicologista é muitas vezes o melhor médico. Como ele está? Qual é o problema com Anne? Nightwalker balançou a cabeça e nunca encontrei uma coisa tão estranha em minha vida. Embora Anne esteja inconsciente, todos os seus indicadores fisiológicos estão acelerando, quase como se ele tivesse entrado em um estado de treinamento intenso. Como isso pode ser possível? Anne nem está se movendo. Como ele pode treinar? Kelleik perguntou com a mente confusa. O andarilho noturno encolheu os ombros e disse: E não consigo explicar. No entanto, os indicadores fisiológicos de Anne, especialmente os níveis hormonais, estão aumentando rapidamente. É uma ameaça à vida? Wu Yun perguntou. Nightwalker balançou a cabeça: E não, embora Anne tenha um grande consumo de energia agora, os guerreiros em nosso nível não dependem de comida para reabastecer a energia. Com o atual nível de armazenamento de energia da região cerebral de 0 grau de Anne, serão necessários alguns anos antes que sua energia se esgote totalmente. O que significa que ele pode manter esse status por alguns anos sem morrer. No entanto, não seremos capazes de nos comunicar com ele ou saber o que ele está fazendo em seu sonho, o que é preocupante. Saia da frente, Plutão está aqui. Plutão está aqui. Um irmão do lado de fora da multidão gritou. Todos imediatamente abriram caminho para a passagem de Plutão. O status especial de Plutão era indescritível entre o grupo. Embora muitas vezes ele não estivesse em lugar nenhum e fosse improvável que falasse, sua experiência extraordinária havia sido descoberta há muito tempo por todos em batalha. Essas experiências só poderiam ser adquiridas através de anos de batalha e prática. Ele tinha muito mais experiência do que todos os outros. Quanto tempo faz? Plutão olhou para Anne e franziu a testa. Não muito tempo, Anne caiu há aproximadamente 40 minutos. 9.527 disse. Plutão não fez mais perguntas. Ele se agachou, estendeu a mão direita e colocou-a na testa de Anne. Conteúdo patrocinado. Balançar. Apareceram luzes brancas, era a alma de Plutão, também conhecida como energia espiritual absoluta. Plutão era o único que podia controlar livremente a energia espiritual. Esta energia espiritual solidificada poderia ser usada como arma de batalha quando necessário. Bang! 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 Houve uma ressonância maravilhosa entre Plutão e Anne. Era como se Plutão tivesse usado sua alma para despertar a alma de Anne. Esse sentimento surgiu devido ao fato de suas almas estarem sintonizadas e na mesma frequência. Abanar. Uma leve luz dourada emergiu de seu corpo e o cercou. Sob esta luz dourada, parecia haver uma luz branca e uma luz negra. As duas luzes foram temporariamente incapazes de brilhar através dos raios dourados do cerco, como se estivessem cercadas pelo inimigo. Todo mundo ficou surpreso. Plutão convocou a alma de Anne? A alma de Anne tinha mais de uma cor? Quais poderiam ser os motivos? Plutão retraiu sua alma lentamente. A energia espiritual de Anne também desapareceu rapidamente. Lance ficou curioso e imitou a ação de Plutão. Ele colocou as mãos na testa de Anne e coçou, mas nada apareceu. É claro que ninguém além de Plutão conhecia o método para utilizar a energia espiritual.
Plutão levantou-se sem dizer uma palavra e se virou, o rosto silencioso e inexpressivo. Um dos mestres de An, Nightwalker, não pôde deixar de dizer: Plutão. Todos estão preocupados. Plutão parou e disse sem olhar para trás: Van está bem, mas vocês precisam ter cuidado. Depois de perder o Void End de An, o resultado é que sua eficácia de combate será significativamente enfraquecida. Desta vez. Então, não existe então. Plutão estava extremamente frio e saiu da sala em silêncio. Plutão é um homem estranho. Ele não parece se importar muito com An, mas em vez disso nos lembrou de ter cuidado? 9527 balançou a cabeça, e não é provável. Plutão foi resgatado por An e eu. Eu o conheço e sei que ele está realmente mais preocupado com An do que nós, temos que acreditar nele. Conteúdo patrocinado. A multidão assentiu relutantemente. A maioria das pessoas se virou para sair e saiu da sala. Eles finalmente reconheceram a importância de An quando An não estava por perto. Afinal de contas, este grupo era mais poderoso em batalhas de grupo e não havia encontrado adversário à altura. No entanto, com uma análise cuidadosa, a chamada força nas batalhas em grupo não dependia principalmente do poder de An. Sua excepcional capacidade de comando e julgamento, juntamente com seu poder imparável do Void End, levaram o grupo a roubar todos os holofotes na batalha. Nos velhos tempos, quando An se juntou à All Gods Corporation, seus talentos chocaram o deus militar Kabri. Se não fosse pelas regras e pelo sistema de classificação, Kabri já teria designado An para seu exército há muito tempo. Ele estava faminto por talentos para alguém como An, que pudesse aumentar a eficácia de combate de toda a legião. Outros indivíduos poderosos geralmente eram fortes em força individual, mas An era um monstro. Ele era forte, mas também podia capacitar seus companheiros de equipe. Foi essa habilidade que diferenciou An dos demais. Ye Weiwei e Lu Ying ficaram no quarto para cuidar de An. Não havia muito o que fazer, exceto limpar o corpo de An e falar com ele. Se An conseguia ouvir ou não, eles não sabiam, mas o ato em si os confortou mais do que qualquer coisa. O tempo passou e sem An, todos de repente sentiram uma sensação de crise e redobraram seus esforços para trabalhar e treinar. Esta era a única maneira de sobreviverem sem An. Enquanto isso, Ye Weiwei e Lu Ying adquiriram sentimentos sutis em relação a An depois de todos os dias que passaram juntos ao lado de An. Quando lavaram o corpo de An, descobriram que ele tinha um físico muito sexy. Ele tinha a quantidade certa de músculos, ao contrário daqueles atletas de fisiculturismo excessivos com músculos volumosos. Os músculos de An estavam em sua forma natural, curvando-se suavemente, sem muita definição extra. Quanto à pele de An, os inúmeros ferimentos sofridos nas batalhas deixaram-no com cicatrizes indeléveis. Essas cicatrizes não eram feias, mas eram troféus que mostravam sua masculinidade. Isso indicava claramente que An não era o tipo de homenzinho doce, mas um homem de ferro. Muitas vezes foi esquecido o fato de que não apenas os homens apreciam a beleza das mulheres, mas que as mulheres também apreciam secretamente os homens. Embora Ye Weiwei e Lu Ying não admitissem isso, à medida que passavam mais tempo com An, a intimidade aumentava. Eles até rejeitaram o pedido de Yuan Yuan e Raposa Prateada para cuidar de seu mestre com a razão inventada de que eles eram muito desajeitados e poderiam ferir ainda mais An. E então, eles foram os únicos que limparam o corpo de An. Todos os dias 9527 vinham visitar An. Ele havia usado os drones de metal de fissão para explorar o território dos 5 grupos principais mais de uma vez por dia. À medida que mais e mais informações eram coletadas, 9527 ficaram preocupados. O boato de guerra entre os 5 grupos não foi ouvido. Pelo contrário, a fronteira estava tranquila e até a maior parte do regimento da guarnição havia se retirado. Isto indicou que os 5 grupos tinham cessado os seus atuais confrontos entre si, em preparação para uma batalha mais difícil pela frente. Parecia que a batalha não tinha nada a ver com as 5 corporações internamente, mas a defesa contra poderosas forças externas era a sua principal preocupação. Com toda essa informação em mente, 9527 ficou em silêncio. Ele estava bem ciente de que a força que impediu o confronto entre os 5 grupos provavelmente seria aquela mencionada no boato.
An ainda estava dormindo, mas havia uma tempestade a caminho no mundo exterior. Conteúdo patrocinado. Capítulo 409, Jornada no Tomo Dourado. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. An entrou em um mundo estranho enquanto todos estavam preocupados com ele. O mundo foi feito de ouro. A terra era dourada, as árvores eram boas, os riachos eram inundados com um líquido dourado e até as pedras no leito do rio eram douradas. An se agachou, pegou um punhado de areia dourada e mergulhou no riacho dourado. O mundo inteiro está cheio de ouro, mas não há outras formas de vida. Parece um mundo morto. An balançou a cabeça e pensou consigo mesmo. Em comparação com essas florestas douradas, An preferia plantas verdes exuberantes. An caminhou pelo caminho dourado e viu uma placa dourada esculpida. Os escritos na tabuinha descreviam que a tumba dourada não era um livro real, mas sim uma dimensão de treinamento. Ao contrário de outras dimensões de treinamento, o tomo dourado não treina o corpo, mas visa o poder da mente, também conhecido como alma do homem. O tomo dourado era como um programa de computador, e o texto em forma de estrela era o código que iniciava a sequência inicial. O programa foi executado assim que todos os códigos foram baixados no cérebro de An, e tudo que An viu foram ilusões de sua cabeça. O problema agora era que as ilusões restringiam os pensamentos de An e ele não sabia como deixar sua mente voltar atrás. A morte da alma de Black Egg foi um ataque poderoso direcionado à parte mais profunda da alma. An finalmente experimentou o horror de não ser capaz de comandar sua alma, pois isso colocou um senhor da guerra intermediário como ele em estado vegetativo. Esta foi apenas a restrição temporária do tomo dourado à alma de An. Se tivesse sido o ataque do ovo negro, teria sido 100 vezes pior. Seu corpo estaria perfeitamente no lugar, mas sem alma. Como esta era apenas uma dimensão de treinamento de poder mental, então deveria haver oportunidades para An sair. De acordo com as gravuras, An deve aprender a controlar esta dimensão, controlar totalmente o tomo dourado. Caso contrário, ele seria julgado como alguém sem potencial e sua alma seria destruída na eternidade para evitar que An revelasse o segredo do livro. An percebeu que a curiosidade tinha um preço, já que esta cláusula unilateral o forçou a um beco sem saída, não lhe dando outra escolha a não ser se tornar o dono do tomo. An continuou em frente e viu um enorme tabuleiro de xadrez dourado. As peças de xadrez se entrecruzavam como as estrelas da Via Láctea, muito mais complexas do que o xadrez chinês ou o Go. Este era o xadrez galáctico. A única maneira de An obter a propriedade do livro era vencer uma partida neste tabuleiro. An deveria vencer uma rodada em 3 tentativas, caso contrário, sua alma pereceria. An estava em um penhasco dourado e examinou o tabuleiro, que media 10 km por 10 km. As peças não podem ser movidas fisicamente, de acordo com as regras, An deve controlá-las telepaticamente. As peças de An estavam marcadas com uma cruz e as de seu oponente tinham a marcação de uma águia de 2 cabeças. Conteúdo patrocinado. An sentou-se na beira do penhasco e esfregou o queixo enquanto começava seu processo de pensamento. O xadrez galáctico era completamente diferente do xadrez normal, o tabuleiro estava cheio de peças e não de um único espaço. O objetivo era remover cada peça do tabuleiro. O jogo poderia ser vencido pelo espírito. O espírito pode ser visto como uma influência, a força do poder e o sentimento dominador que uma peça tem sobre os outros, como o último membro sobrevivente no campo de batalha, ferido, mas ainda de pé e defendendo sua bandeira. Seja o espírito forte ao lutar como um exército poderoso ou o espírito forte demonstrado no combate individual, esse é o espírito que o jogo buscava. An entendeu que o objetivo final do xadrez galáctico era buscar um portador de espírito que nunca desiste e luta até a morte. O estado do jogo refletiu o cérebro por trás dos movimentos. An sorriu e gentilmente apontou para o tabuleiro enquanto uma de suas peças desaparecia no ar. Seu oponente também fez um movimento e removeu uma peça na diagonal do movimento de An. Ele revelou uma semelhança semelhante com o início de um jogo Go. O oponente de An rebateu cada um de seus movimentos. Um jogo de xadrez era um campo de batalha sem fumaça. Aqueles que entendiam o jogo viam a luta e o derramamento de sangue, enquanto outros viam o jogo como 2 caras entediados perdendo tempo.
An e seu oponente conheciam bem o jogo. Mesmo que An não estivesse acostumado com o modo de eliminação do xadrez, ele aprendeu rapidamente com sua mentalidade de nunca desistir. Ele era conhecido como o Osso Duro An, e o apelido veio de sua mentalidade de nunca recuar em seus numerosos encontros até a morte. Coincidentemente, o xadrez galáctico buscou a mesma coisa em que An mais se destacou. An perdeu a primeira partida de forma convincente, acenou com a mão como se nada tivesse acontecido e disse, e de novo. Parecia que An não perdeu muito tempo tentando vencer o tomo dourado em uma partida de xadrez galáctico, porém foi uma miragem e quase um mês se passou no mundo exterior. Silver Fox viajou para Trigod Tribe através de um transportador espacial. Ele aprendeu o método rapidamente e fez com que alguns outros pensassem que se alguém tivesse ensinado Silver Fox a dirigir a nave escura, ele também o dominaria. Isso mostra a superioridade da inteligência de Silver Fox entre as feras. Silver Fox entrou no jardim subterrâneo através de Trigod. Este era o lugar onde Feng Taiji morava, e ele estava aqui tentando avidamente pesquisar a terceira geração de plantas de batalha geneticamente mutadas. Como estava An hoje? Feng Taiji perguntou à raposa prateada. Conteúdo patrocinado. Zishi. Silver Fox encolheu os ombros e apresentou uma expressão muito vívida, mas desamparada. Suspiro, ainda nada. Ele realmente tem paciência. Vá brincar sozinho, tenho trabalho a fazer. Avise-me se surgir alguma coisa. Feng Taiji disse para Silver Fox. Zishi. Silver Fox assentiu e saiu para passear pelo jardim. Ele tinha um propósito simples, coletar algumas flores frescas e colocá-las no quarto de An. Mesmo sabendo que isso não ajudaria a despertar An, ele ainda sentia que algo precisava ser feito. De qualquer forma, Ye Weiwei e Lu Ying gostavam muito dessas plantas e as colocavam em um belo vaso de cristal. Silver Fox mudou drasticamente desde a obtenção do livro espiritual das plantas. Parecia que ele tinha a capacidade de se comunicar com as plantas. Quando ele tirava uma soneca nos galhos das árvores, as folhas o cobriam automaticamente. Quando ele caminhava pelo lago, o lótus exibia seu núcleo para ele. Silver Fox era o melhor amigo das plantas e ele ficou muito satisfeito. Pena que ele não teve tempo de se exibir para An antes que ele desmaiasse. Silver Fox não era chato como Blue Star, nem arrogante e implacável como Black Egg. Silver Fox era muito inteligente, ele era gentil tanto com os humanos quanto com as plantas. Talvez fosse para ele obter o livro do espírito da natureza devido à sua personalidade. Silver Fox não tocava nas plantas preciosas, ele apenas pegava as flores silvestres cultivadas no jardim subterrâneo. Mesmo assim, ele não ousaria danificar as raízes das flores, pois elas poderiam crescer novamente depois de serem colhidas por ele. Ele pegou algumas lindas flores e as colocou em uma caixa de preservação de plantas, depois colocou a caixa no anel dimensional que An lhe deu. Sim, Silver Fox foi inteligente o suficiente para usar anéis dimensionais, o anel estava preso a um lindo e chamativo colar de prata em volta do pescoço. Silver Fox decolaria e esconderia o colar em um lugar que ninguém poderia encontrar quando ele estivesse em missões, ele então recuperaria o colar depois. An não sabia o que Silver Fox escondia em seu anel, pois estava sempre acumulando algo para si. O comportamento da raposa prateada de acumular pequenas coisas era compreensível, considere que até os esquilos gostavam de armazenar comida antes do inverno. Silver Fox pulou na frente da cadeira do gigante mestre da planta Tianzang. Este foi o lugar de sorte de Silver Fox, pois ele teve sorte e derrotou An para receber o livro do espírito da natureza aqui. Silver Fox sempre teve orgulho disso, ele se sentava na cadeira gigante e relembrava o momento em que derrotou An. Oh, que sensação maravilhosa é vencer meu próprio mestre em alguma coisa! Shuosh! De repente, as orelhas de Silver Fox se levantaram de forma alarmante e todo o seu corpo de cabelos prateados se levantou e entrou no modo de invisibilidade. Ele correu para um pedaço de grama ao lado da cadeira e olhou para o campo com seus dois olhinhos. Pouco depois de Silver Fox se esconder, uma fenda espacial foi criada e duas pessoas vestindo capas pretas saíram. Um deles estendeu um hexágono preto e jogou-o no ar. Conteúdo patrocinado. Bang! Uma barreira espacial foi criada imediatamente para cobrir a cadeira e a praça.
Bip, bip, bip. Os alarmes encheram todo o jardim subterrâneo e alcançaram diretamente a base 9527. Para a base, o jardim subterrâneo foi inestimável. A pesquisa de Feng Taiji sobre a terceira geração de plantas de batalha geneticamente mutadas, as toxinas da nova geração dos Nightwalkers, todas dependiam dos produtos deste jardim. Portanto, o 9527 instalou o mais avançado sistema de alarme e defesa. Feng Taiji não conhecia o medo porque era um maníaco por plantas. Ele chegou primeiro ao local e provocou os dois homens de capa preta dentro da barreira. No máximo 2 minutos foi o tempo necessário para todos se reunirem aqui. Tantos problemas, o mestre não queria que enfrentássemos o grupo Wolfang. Caso contrário, teríamos matado ele pelas coisas que esse velho está dizendo. Um dos homens de capa preta disse. Vamos direto ao assunto, ok? Temos menos de 2 minutos. O grupo Wolfang fez um bom trabalho na defesa, o alarme disparou quando chegamos aqui. O outro cara disse, enquanto a An, eventualmente iremos matá-lo. An. Mestre. Raposa Prateada ficou atordoada. Ele estava ao lado da praça quando a barreira espacial foi criada, então coincidentemente ele ouviu tudo o que aqueles dois homens disseram. Eles pretendem prejudicar o mestre. Bandidos. Eles são as pessoas que levaram o leão águia voador embora. Posso reconhecer o cheiro deles com os olhos fechados. Silver Fox pensou alarmantemente consigo mesmo. Um dos homens de capa preta pegou uma bússola dourada e depois de alguns giros, franziu a testa. Merda, a coisa que o mestre estava procurando não está mais aqui. O quê? O mestre pode estar enganado? Conteúdo patrocinado. É difícil dizer, afinal ele ficou ferido. De qualquer forma, este é o território de Wolfang agora e eles têm vários truques na manga. Especialmente aquele cara An, ele atirou em nosso mestre com o arco de penas voadoras. Então como iremos reportar de volta? Claro, diga a verdade. Basta dizer ao mestre que as coisas que ele procurava foram levadas primeiro por Wolfang. De qualquer forma, o mestre planejou cuidar deles e de An, esse resultado só lhe dará uma razão adicional para prosseguir com esse plano. Acho que sim, então vamos voltar. Os membros do Wolfang chegarão em breve. Ok. Eles começaram a caminhar em direção à fenda espacial. Silver Fox ficou preocupado quando seus olhos ficaram vermelhos. Eles continuaram mencionando An, claramente com mais intenções. O que fazer? O que fazer? Não há tempo para pensar. Silver Fox não era chato como Blue Star, ele era o mais inteligente entre os seguidores de An. Silver Fox estava bem ciente dos riscos que enfrentaria, no entanto, neste momento, suas memórias de An lhe deram coragem para tomar a decisão mais corajosa de sua vida. Silver Fox seguiu discretamente os dois homens no momento em que a fenda espacial se fechou. Sem absolutamente nenhum apoio, sem nenhuma pista de onde a fenda espacial levou, e sem sequer saber se ele poderia sobreviver para ver An vivo novamente. A lealdade de Silver Fox a An e a preocupação com a segurança de An fizeram Silver Fox abandonar tudo e corajosamente atacar sozinho a fenda. Shuos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 410 Um grande ladrão Raposa Prateada. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. A esperta Raposa Prateada aventurou-se a acompanhar os dois homens de capa preta. Shows. Depois de cruzar a fenda espacial, Silver Fox viu um mundo negro e uma porta gigante que fraturava o espaço. A porta que fraturava o espaço era feita de ouro e cheia de motivos antigos e intrincados. Parecia um semicírculo como um todo e estava colocado na Terra Negra. Havia inúmeras ravinas na Terra. Na ravina estava queimando magma. Nas mudanças das corredeiras, o magma espirrou, exibindo uma cor dourada. Obviamente, aquele não era o magma real, mas o líquido de alta temperatura do ouro derretido. Este espaço estava muito quente e o ar parecia um churrasco. Se alguém quebrasse um ovo na pedra preta, levaria apenas uma dúzia de segundos para que o ovo estivesse cozido. Pessoas normais não podiam ficar aqui.
Silver Fox olhou para esta porta de fraturamento do espaço com curiosidade. A Clever Silver Fox percebeu que era um meio de transporte mais avançado do que as naves espaciais da Darknet. Com essa coisa grande, eles poderiam entrar e sair facilmente do jardim subterrâneo. Se ao menos 9527 pudesse desenvolver algo assim. Em vez de reclamar, a raposa prateada escondeu-se entre as rochas negras quebradas e observou aqueles dois estranhos homens de capa. Eles chegaram a uma pequena máquina de viagem espacial e murmuraram. Diga ao mestre assim, não diga as palavras erradas. Ele não está de bom humor recentemente. Não se preocupe, nós dois diremos a mesma coisa. O mestre não é irracional, ele não vai nos punir. Bem, vamos reportar ao mestre. Os dois embarcaram nesta máquina de viagem espacial. A aeronave era muito pequena, tinha metade do tamanho de um Land Speeder, com apenas 2 assentos na frente e atrás. Quando o escudo transparente se fechou, Silver Fox se esgueirou para a máquina, segurando sua cauda. Assobiou. A máquina de viagem decolou em direção a uma montanha negra ao longe. A fumaça saiu do centro da montanha, poluindo o ar e deixando-o nublado e com neblina. Não era possível ver a imagem completa da montanha através de todas as nuvens negras. No centro da montanha foram construídas plataformas de pouso. Cerca de 50 a 60 máquinas de viagem espacial atracaram aqui. Além disso, havia algumas Soulbears protegendo-os. Silver Fox descobriu que tinha visto algumas dessas Soulbears. Essa foi uma batalha anterior, onde Silver Fox encontrou Linda seguindo Anne e conseguiu um Flying Feather Bow. Agora eles chegaram aqui, talvez seguindo Linda. Será que a Soul Beast feminina que enganou o mestre estava escondida neste lugar? Além disso, havia algumas Soulbears ainda mais poderosas, o robusto javali, com farpas mais duras que o aço e uma presa saindo da boca. As feras almas eram na verdade um tipo de fera e tinham tantas espécies quanto as feras normais. As únicas diferenças eram sabedoria e força espiritual. Soulbears geralmente tinham QI mais alto, e uma vez que sua força espiritual fosse liberada após a compressão, formaria uma tempestade espiritual, também conhecida como Soulkill. Esse tipo de tempestade espiritual teve uma ampla influência. Se a pessoa atingida pela tempestade não fosse mentalmente forte o suficiente, ela seria destruída espiritualmente. Claro, a habilidade especial da Soul Beast não poderia ser usada casualmente. A maioria das Soulbears morreria depois de usar o Soulkill, enquanto o poderoso poderia usá-lo 2 vezes durante sua vida, ou até 3 vezes. Conteúdo patrocinado. Quanto a Black Egg, essa pequena aberração, Silver Fox não tinha certeza. Ele já usou Soulkill várias vezes, mas ainda estava enérgico. No entanto, o enorme consumo de energia fez com que ele encontrasse avidamente energia comestível. O ovo preto era muito orgulhoso e tinha uma linhagem muito nobre. Para fontes de energia comuns, ele preferiria morrer de fome a tocá-las. De repente, um javali pareceu descobrir algo, abaixando a cabeça, farejando com o nariz olfativo e aproximando-se de Raposa Prateada. A raposa prateada acabou de perceber que esse javali tinha um nariz enorme. Do ponto de vista biológico, o olfato do porco era ainda melhor do que o dos cães de raça pura. Eles eram altamente capazes, mas poucas pessoas conseguiam domesticá-los. Essas feras não eram decorações, eram usadas para prevenir intrusos. Silver Fox ficou tão assustado que rapidamente se aproximou dos 2 homens de capa preta, sem se importar com a distância de segurança. Sair, um dos caras chutou o javali Soul Beast que estava próximo. Ele chorou e balançou a cabeça, decidindo deixar aquele odor suspeito de lado. Aquele momento assustou Silver Fox, deixando seu coração bater mais rápido. Felizmente, a técnica de invisibilidade de Silver Fox era de um tipo muito especial, combinando refração de luz e integração de vida. O corpo de Silver Fox foi significativamente transformado por seu criador, então Silver Fox quase não tinha cheiro. Dizia-se que ele combinava perfeitamente com Plutão, precisamente porque eles não tinham nenhuma flutuação de energia na fonte ou qualquer cheiro. Escondidos na multidão, seriam como grama comum. Silver Fox seguiu os 2 homens com capas até a montanha. Era um longo túnel escuro, embaçado por luz e sombra.
Não havia javalis e ele estava temporariamente seguro. No hall de entrada, Silver Fox viu mais caras com capas pretas. Você voltou. Vocês não parecem bem. Vocês terminaram a tarefa entregue pelo mestre? De fato, mas isso não é da nossa conta. Alguém pegou isso antes de nós. O mestre estava apenas um passo atrasado ao nos atribuir as tarefas. Não fale apenas sobre nós, como foi com vocês. Pode apostar, a bússola quântica foi roubada. O mestre nos disse para colocá-la no armazém, junto com outros tesouros coletados. Sim, parece que o mestre ainda não decidiu o que fazer a seguir. Ele nos pediu para conseguir tantos tesouros, mas a maioria deles é inútil. Deixe isso em paz. O mestre ordenou, e nós apenas executaremos. Afinal, a evolução desta vez é muito importante. O mestre reservou um inventário tão grande, talvez seja por uma questão de segurança. É uma pena que nossos irmãos estejam envolvidos, andando por aí, roubando e roubando. Todos eles estão por baixo da mesa. Quando poderemos ter uma batalha real com essas espécies inteligentes semelhantes aos humanos? Seja paciente, a oportunidade está sempre aí. Estamos de volta de qualquer maneira. Deixe esses seres ficarem soltos por mais alguns dias. Bem, vamos ver o mestre. Até mais. Vejo você por aí. Ao ouvir a conversa, Silver Fox pensou consigo mesmo, parece que as pessoas nesta base estão agrupadas em duas. A tarefa mais importante para eles agora é coletar as coisas de que precisam para a evolução. Evoluir? Quem evoluir? Como? Conteúdo patrocinado. A questão foi um pouco difícil para Silver Fox. Ele balançou a cabecinha e pensou, me esqueça, neste momento, eu deveria pensar no que o mestre faria se ele estivesse aqui? Bem, o mestre com certeza dirá, o que quer que o inimigo queira, é isso que eu quero destruir. Silver Fox teve uma ideia e murmurou em sua mente, bom. O mestre gosta mais de causar o caos. Eles tiveram sucesso. A esperta raposa prateada se virou, não seguindo mais os dois que foram ver seu mestre, mas correndo atrás de outros dois que iam estocar tesouros no armazém. Andando por passagens complexas por um longo tempo, eles chegaram a uma porta de metal selada. Do lado de fora da porta estava um homem velho, com cavanhaque e olhos ligeiramente semicerrados, como se não estivesse acordado. Sua pele era negra e uma clara distinção dos soldados comuns. O que é esta coisa? A bússola quântica, dos Mes Demons. Mestre, deixe-me armazená-la primeiro. Pode ser útil no futuro. O velho de pele negra franziu a testa, vá armazenando de novo? Parece que o mestre ainda está incerto. Então, o velho pegou uma caixa grande do tamanho da palma da mão, abriu e olhou para ela. Ele anotou o nome do item no registro, bem como a pessoa que o entregou. Então ele abriu a porta selada e testou com seu próprio DNA. Justamente quando o velho entrou, a porta não estava fechada. Silver Fox seguiu silenciosamente e se escondeu no canto. Depois de colocar a bússola quântica nas prateleiras, aquele velho foi embora. Bang! Ao ouvir o som da porta selada se fechando, Silver Fox finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele deu um tapinha em seu coração como humanos com suas patinhas. Ele se animou novamente e olhou ao redor da sala. O depósito estava cheio de prateleiras. Esses caras de capa estavam ocupados saqueando coisas valiosas, sem ter a chance de separá-las e colocá-las em si. Embora Silver Fox fosse apenas uma fera genética, ele tinha uma sabedoria extraordinária e um instinto sensível. Logo ele encontrou uma armadura fina e macia, leve como seda, e era de peça única. Obviamente foi usado dentro da armadura para oferecer proteção extra. O mestre deveria gostar dessa coisa. Seu Sky King foi quebrado. Acariciando seu queixo com as patas, Silver Fox pensou. Então ele rapidamente enrolou esse conjunto de roupas íntimas de seda gelada e colocou o anel dimensional em volta do pescoço. Nossa, é um pouco demais. O que posso fazer? Silver Fox ficou um pouco preocupado.
Ele era originalmente um esquilo prateado, e os esquilos tinham o hábito de armazenar comida, então seu anel dimensional de 10 metros cúbicos estava cheio de várias coisas. Se não for limpo, ele não poderá roubar coisas mais valiosas neste armazém. Tive que abrir mão de alguns lanches. Pensando nisso, Silver Fox tirou com relutância uma dúzia de pinhões, colocando-os no lugar original da cueca de seda gelada. Isso não é ruim. Isso e isso, tudo bem. Devolva isso ao mestre também. Tudo bem, vou levar isso também. Silver Fox vasculhou os tesouros deste depósito. 10 metros cúbicos não eram muito, nem pouco. Com a intuição, ele captou tudo o que considerou valioso e estranho. Conteúdo patrocinado. Ao mesmo tempo, o armazenamento original no Dimension Ring da Silver Fox também diminuiu rapidamente. Pinhões, cerejas, morangos rosados, frutas silvestres desconhecidas e pães de carne roubados de Ann. Ann provavelmente não sabia que Silver Fox gostava tanto de lanches. A julgar pelos tipos e números dos lanches, os roubos insignificantes no refeitório foram todos feitos por esse cara. Ei! Que cepa estranha de broto de feijão! Silver Fox de repente encontrou uma planta parecida com um broto de feijão em um pequeno vaso de flores. Então ele se aproximou para dar uma olhada. Esse broto de feijão era muito estranho. Era, surpreendentemente, roxo, em vez de branco ciano ou amarelo e branco. Parecia muito magro, como se estivesse desnutrido. Por que um lugar que guarda tesouros guardaria um broto de feijão? Silver Fox pensou, tocando seu queixo. O mestre disse uma vez que coisas anormais devem ter motivos. Ele deve estar certo. Silver Fox decidiu, e então colocou o broto de feijão no anel dimensional. De repente, o broto roxo cresceu alguns centímetros mais alto em um segundo, como se estivesse acenando desesperadamente para Silver Fox. Bem. Você não quer ir comigo? Silver Fox não ficou surpreso com isso desde que recebeu o livro do Espírito da Natureza. As plantas tornaram-se muito amigáveis com ele, cumprimentando-o também e mostrando-lhe seus estames florescentes. O pequeno broto de feijão balançou a cabeça e se espreguiçou novamente, apontando para o topo da prateleira ao lado, um âmbar dourado. Aquela coisa. Silver Fox correu, subiu na prateleira, pegou o âmbar e viu uma semente selada no âmbar. Entendo, você está me pedindo para levar isso também. Os pequenos brotos de feijão assentiram rapidamente. Claramente, esta era a planta superior com o poder da natureza, sabedoria e espiritualidade, de acordo com o livro do Espírito da Natureza. Silver Fox embalou o âmbar e a semente selada. Pegando o vaso de flores, o pequeno broto de feijão apontou para outro lugar. Um pedaço de madeira quebrada? Você quer que eu leve isso também? Bem, já que você está linda, vou pegar este pedaço de madeira. Mas se meu mestre ficar bravo quando eu der a ele, a culpa é sua. O quê? Romã dourada? Tem certeza de que essa coisa é valiosa? Pequenos brotos de feijão balançaram a cabeça desesperadamente. Sim, o que você disser. O anel ainda tem espaço. Eu digo, cara, esse é meu último pãozinho de carne, a comida favorita do mestre, e eu gosto muito dele também. Você quer mesmo que eu deixe esse pãozinho de carne assado, só para caber nesse fio de urtiga branca? Pequeno broto de feijão ficava apontando ao redor. Silver Fox foi forçado a colocar mais e mais coisas no anel dimensional, a maioria delas eram plantas. Talvez este pequeno broto de feijão tivesse sentimentos por eles, então Silver Fox apenas fez o que lhe foi dito. Conteúdo patrocinado. Shows. Justamente quando Silver Fox estava hesitando, este pequeno broto de feijão roxo saltou de repente da panela. Este foi realmente um pequeno broto de feijão mágico. Os bigodes em suas raízes pareciam tentáculos de polvo, pegando raposa prateada, mas ainda era capaz de se mover em velocidade menor, como um caracol desajeitado. Você me pede para deixar seu vaso de flores para que eu possa carregar mais amigos seus? Silver Fox perguntou surpreso. Pequenos brotos de feijão balançaram a cabeça desesperadamente. Sim.
Silver Fox suspirou, esse broto de feijão fraco e o mestre eram tão parecidos. Ambos estão desesperados para proteger seus amigos. Influenciado pelo broto de feijão, Raposa Prateada se sentiu muito mal em rejeitá-lo novamente. Esqueça, vou ficar com a panela. Embora o pão de carne estivesse delicioso, não era tão importante. Você tem mais companheiros para levar? O broto de feijão hesitou muito, finalmente apontando para o canto. Havia um cacto preto com metade da altura de uma pessoa. Raposa Prateada sabia por que os pequenos brotos de feijão hesitavam, porque o cacto era tão alto que, se Raposa Prateada quisesse levá-lo embora, ele deveria desistir de alguns presentes para Ann. Silver Fox pensou sobre isso e jogou fora o disco de 6 bordas. Esqueça, o mestre tem um arco de penas voadoras. Essa coisa não tem utilidade para ele. Também. Foi uma escolha difícil. Silver Fox jogou fora as coisas que escolheu para Ann, uma por uma, só para poder colocar as plantas no quarto. O pequeno broto de feijão ficou extremamente emocionado e continuou esfregando carinhosamente o rosto de Raposa Prateada, fazendo-o coçar. Ele sentiu que sua escolha estava certa. Metal e equipamentos eram algumas coisas mortas no final. Mas essas plantas eram seres vivos. Embora não pudessem falar, ainda estão vivos. Os anéis dimensionais de 10 metros cúbicos foram recheados com essas plantas. Raposa Prateada foi forçada a sair da panela e deixou brotar um pequeno feijão grudado em seu corpo, agarrando seus cabelos prateados. Aguente firme, espere o velho abrir a porta novamente. Vamos sair correndo. Silver Fox disse ao pequeno broto de feijão. O quê? Você quer que eu saia daí? Isso parece um respiradouro. Bem, vou ouvir você tentar. Então Silver Fox subiu rapidamente ao telhado, esticou as patas e abriu um buraco na tampa de metal da ventilação. Ele então subiu no buraco rapidamente. Por aqui. Tudo bem. Shows. Pegando o pequeno broto de feijão, Raposa Prateada começou a galopar na abertura estreita e escura. Conteúdo patrocinado.